ou que pouco tempo lhe restaria, o que você faria? Qual seria a sua atitude diante dessa realidade? No capítulo 12, versículo 12 de Apocalipse, encontramos a seguinte afirmação: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás, a Bíblia aqui está falando dele, e ela diz que ele foi lançado sobre a terra, e diz também que ele está irado, ao mesmo tempo em que ela nos revela qual o motivo dessa ira. Sabe, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Não tem jeito para ele. Ele já está condenado. E sabendo disso, ele tem tentado desde então, desde a sua queda, tirar, varrer Deus da mente e do coração do homem, através de um mecanismo, de uma arma bastante eficaz, a qual ele se dispõe dela, que é a mentira. Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio, jamais se firmou na verdade, e quando profere mentira, fala do que ele é próprio, pois o mesmo é o pai da mentira. O intuito de Satanás é tirar, como já foi falado, varrer Deus, tirar, porque ele quer estar no lugar de Deus. E quando se fala em estar no lugar de Deus, as pessoas pensam que é em tempo feito por mão de homem. Estar no lugar de Deus é estar num lugar onde o homem não pode fazer, onde a mão humana não faz. Tempos feitos por mão de homem, mas tempos feitos pela mão de Deus, que é a nossa vida. Por isso que Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E com a mentira, Satanás tem lançado a verdade por terra ao longo dos anos. E uma dessas mentiras, grande mentira, que ele tem inculcado na cabeça de muitos, é quando ele coloca na mente das pessoas que Maria ela é digna de adoração. Quando ele diz que Maria é a mãe de Deus. É importante que nós que a gente possa compreender que Maria foi uma mulher que Deus se agradou dela, dentre muitas outras, mas Deus não podia escolher tantas, ele tinha que escolher uma, e de tantas ele escolheu uma, Maria. Mas o papel que Maria teria seria um papel bastante importante, bastante de uma grande importância. Afinal, através dela viria ao mundo o Salvador. Então, logo, essa mulher, ela é digna de ser honrada. Ela é digna de ser admirada. Ela é digna de ser respeitada. Porém, adorada não. Venerada não. Adoração só pertence àquele que nos fez, Deus, e àquele que nos salvou, Cristo. Interessante é que os que defendem a adoração a Maria, um dos textos de cabeceira deles é a visita do anjo Gabriel
a mesma. Quando ele foi anunciar o nascimento de Cristo, né, de Salvador, no versículo 26, capítulo 1 de Lucas, e eu gostaria de ler, que diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve. Isso aqui foi ele cumprimentando ela, né? Ao invés de ele dizer bom dia, ao invés de ele dizer a paz do Senhor, ele disse salve. Aí ele vai dizer: agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Agraciada, esse adjetivo, né, agraciada, não tem nada tem a ver com adoração, nem o anjo estava incentivando e nem mandando adorar a Maria, ele só estava apenas reconhecendo, né, reconhecendo as virtudes dela. Agraciada não quer dizer venerada, adorada. Agraciada simplesmente quer dizer alguém que foi agraciado, abençoado, recebeu uma mercê de Deus, uma dádiva, né? E no momento a dádiva que ela estava recebendo ali, a graça que ela estava recebendo, era de, através dela, Deus trazer, né, o Salvador. Nas expressões seguintes vai dizer assim: o Senhor é contigo. Aqui também não vejo nada de anormal, nada que coloque Maria como a mãe de Deus ou digna de honra, porque o Senhor é contigo, essa expressão ela foi lançada muitas vezes na Bíblia. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Você encontra diversas vezes direcionada a diversos homens de Deus essa expressão. Então também não quer, isso aqui não dá ênfase a uma suposta veneração a Maria. Nas afirmações seguintes vai dizer: bendita és tu entre as mulheres. Bendita quer dizer bem-aventurada, feliz, abençoada. Uma expressão também usada para muitos aqui na Bíblia. Em Apocalipse, por exemplo, está cheio disso, está cheio dessa afirmação. Bem-aventurado aquele que vencer. Bendita, né? Bem-aventurado, bendita, tem tudo a ver. Todo aquele que vencer, é o que vencer e tal. Então, baseado nesses textos aqui, isso aqui não é carta branca para se criar uma doutrina de veneração a Maria, de maneira nenhuma. Até porque o anjo, quando chegando aqui, ele não a adorou. Se o anjo tivesse chegado, tivesse prostrado diante dela, tivesse adorado, eu não digo nada, mas ele não disse que ele adorou. Então, se ela é digna de glória, de honra, e ele não, aliás, de adoração, de honra mas de adoração não. Se ela é digna de adoração e o anjo não a adorou, então ele cometeu um grande pecado. Se ela era digna de adoração, os discípulos não adoraram, porque não existe nada na Bíblia com relação à adoração a Maria. Os discípulos não escreveram nada com relação a isso, os discípulos mesmo não fizeram isso. Então seria um grande pecado dos discípulos não adorar a mãe de Deus e nem incentivar a igreja a adorar. Então os discípulos, os pais da igreja teriam cometido um gravíssimo erro. Nós precisamos, o que as pessoas têm que entender é que Maria tinha um papel dela e Cristo tinha um papel dele. Maria, o papel dela era apenas Deus tomar o ventre dela, digamos que emprestado, para que através dela concebesse, né, o Senhor. Mas, tirando isso, o resto era com ele, era com Jesus. A questão tudo que diz respeito o seu ministério de salvação, Maria não tinha nada a ver com isso. O papel dela era ser mãe, não era ser salvadora, não era ser intermediadora.
Ela não é o nosso advogado, ela não é aquela que intercede, a intercessora. Esse é o papel daquele a quem ela deu a luz. Tá certo? No capítulo, é por isso que a gente vê, é interessante dizer também que quando Jesus morreu e quando ele morreu e ressuscitou, acabou-se esse plano, porque ele já havia consumado o plano. Então aquilo que foi a razão de ele descer do céu para vir a essa terra, que era para morrer pelo homem, isso cessaria na sua morte e ressurreição e na sua ascensão para o céu. O plano estava consumado. O que eu quero dizer com isso? Que Maria, o papel dela em ser a mãe de Cristo se limita só a essa situação terrena. No mundo espiritual, não. Jesus, como homem, ele teve fome, como Deus ressuscitado, como o Deus, ele mata a fome. Quando Jesus, como homem, teve que chorou, mas ele, como Deus, ele consola. Então, é por isso que em João, parece que é o capítulo 19 de João, capítulo 19, versículo 25 de João, quando Cristo está ali no madeiro, ali crucificado, já perto de ele entregar o Espírito, ou seja, perto de ele morrer, ele ali estava naquela cena, Maria e me parece que João, eu vou ler aqui, versículo 25, 19 e 25, diz assim, e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de seu irmão, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse: eis a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Quando ele se dirige a Maria, quando ele está ali antes de ele morrer, ele não diz: mãe, eis aí o teu filho. Ele diz: mulher, mostrando que estava findando ali a participação dele aqui na terra. O plano dele, ele estava sendo consumado ali na cruz, e a participação dela estava também ali sendo concluída, porque à medida em que ele conclui esse plano, ela também conclui o papel dela, porque o papel dela era dar luz, era trazer ele a esse mundo, e enquanto ele estivesse aqui, ela estava ali, fazendo parte desse plano. Depois que ele morreu, que ele ressuscitou, que foi tudo consumado, ele acabou-se tudo, que ele subiu para o céu, e ele diz: ó, mulher, acabou-se, o teu filho, recebe o teu filho aí. O interessante é que nas narrativas bíblicas nós encontramos a expressão sua mãe, mas Jesus nunca chamou Maria de mãe, não por uma questão de desrespeito, mas acredito que ele queria deixar bem claro ali que aquela situação era apenas uma situação temporária, terrena. Compreenderam, irmãos? Há uma grande contradição em acreditarmos que Maria é a mãe da humanidade, porque assim ela teria que ser a primeira mulher, não é verdade? E a Bíblia coloca para nós como a mãe da humanidade Eva. Eva é a mãe da humanidade. Por quê? Porque ela foi a primeira mulher, e através dela a humanidade se
perpetuou, se espalhou, se perpetuou sobre a terra. Maria, ela é filha de Eva, porque ela também é da descendência de Eva, né? De Adão e Eva. Então, é importante que a gente entenda isso, meus queridos. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos pregando a palavra, alguém chegou ali para ele e disse: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão te chamando, não foi isso? A tua mãe e os teus irmãos estão te chamando. Você lembra disso ou não? Então, nessa hora ele vai dizer para ela, isso está em Mateus capítulo 12, do 46 ao 50, ele vai dizer: olha, a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Portanto, Jesus, hoje ele não tem mãe, de fato. Acabou-se o plano, acabou-se a tarefa que ele veio cumprir. E se nós queremos ou quisermos ser, pretendemos ser irmãos de Cristo, nós só temos que cumprir a vontade de Deus. Quando ele estava lá no casamento, lá em Canaã da Galileia, o seu primeiro milagre, ela chegou ali e foi, inclusive o religioso diz que ele transformou água em vinho, obedecendo a mãe, um pedido dela. Ela lembrou, na verdade, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele não precisava que alguém ficasse ditando o que ele tinha que fazer. Ainda quando criança, quando Maria perdeu ele, foi para a festa e voltou, esqueceu dele. Quando ela voltou, achou que ele estava perdido, perguntou: meu filho, onde é que tu está? Estava perdido? Não estava perdido não, eu estava pregando a palavra de Deus. Entendeu? Então, tinha situações que parecia que Maria não tinha se entendido bem, qual era o dever dela e qual era o papel de Cristo. E aí ela chega lá no casamento e diz: filho, acabou, Jesus acabou aqui o vinho. Ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Claro que ele não estava desrespeitando ela, mas ele estava lembrando ela que Jesus jamais iria ser um mau exemplo de desrespeito. Se ele nos deu um mandamento dizendo que é para honrar o pai e a mãe, jamais faria isso, desonraria a mãe, Maria, mas para mostrar para ela que ele era consciente do seu dever, do que ele veio fazer. Ele diz: a mulher, o que tenho eu contigo? Por acaso chegou a minha hora? Entendeu, meus queridos? Você não encontra nenhuma parte na Bíblia Jesus adorando Maria, nem os discípulos adorando Maria, nem fazendo menção à adoração a Maria. Nós não vamos encontrar. Aí o inimigo colocou na cabeça do ser humano que Maria, ela é intercessora, mediadora, né? Mas nós vamos mostrar aqui para vocês quem verdadeiramente é o intercessor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador, só um mediador. Não existe um mediador, dos mediadores, não existe. Jesus não é, nem o Espírito Santo de Deus não é o mediador. Ele é o consolador. O mediador é Cristo. Cristo. É por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Porque há um só, está bem claro isso aqui, mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus Cristo, homem. Por que ele é o nosso mediador? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, ele é o nosso único mediador, porque ele se doou, ele deu a vida, ele morreu.
Tem muita gente que acha que Jesus foi assassinado, que Jesus não foi assassinado, foi o sacrifício dele que ele ofereceu por nós, conscientemente. Ele sabia de tudo que ia acontecer, não precisava de Maria para dizer que era para ele fazer milagre, porque ele sabia que ele tinha que fazer milagre. Ele não precisava, ele só tinha que deixar as coisas acontecerem da forma que era para acontecer. Ninguém poderia intervir nisso aí. Então, Jesus sabia, era consciente da sua função nessa terra. E aqui está dizendo que ele é o nosso único mediador, não é Maria. Porque a confusão é que as pessoas se esquecem da função de Maria e invade a função de Cristo. Porque Maria, a função dela era dar a luz a Cristo, que seria o Salvador, mas o Salvador é Cristo, o mediador é Cristo. Antes de Maria, Jesus já existia, e eu vou ler já o texto para você, mas antes eu quero ir também ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, seguindo o mesmo raciocínio de 1 Timóteo capítulo 5, nós encontramos Atos 4,12 dizendo assim, Atos, eu estou em Gálatas, vamos lá, Atos 4,12, está aqui, e em nenhum outro há salvação. Lá está dizendo, em 1 Timóteo 2,5, que ele só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo. Atos 4,12 está dizendo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, quando fala debaixo do céu, está falando de todos os seres humanos, está abrangendo todo, não fica um de fora não, debaixo do céu, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quem foi que deu o nome de Jesus? Foi Deus. O anjo disse, e ele se chamará Jesus. Mas o nome de Maria não foi dado por Deus, foi dado pelo homem. E o texto está dizendo que nenhum outro nome há dado pelos homens, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome, só pelo nome de Jesus Cristo. Você quer ver outra situação? Antigamente, o homem, lá no começo, o homem estava em comunhão com Deus, Deus ia ali, tratava com o homem e tal, só que quando o homem pecou, criou-se uma barreira do pecado, chamada barreira da separação, que separa o homem de Deus. Isaías capítulo 9, do 1 ao 3 diz, porque os vossos pecados fazem separação de mim e vós. A barreira do pecado que foi criado com a desobediência de Adão afastou-se Deus do homem. E também Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem se afastou-se de Deus. E Deus agora cria um plano, Deus agora estabelece um plano para trazer o homem de volta, para resgatar o homem. E nesse plano, um justo teria que dar vida pelos injustos. O justo é Jesus. Os injustos somos todos nós, inclusive Maria e José, e Pedro e Tiago, e todos. Noé, Adão, todos somos injustos. Mas, através de Cristo, nós fomos restaurados, redimidos do nosso pecado. Só que para Cristo nascer, ele precisava de um ventre. Aí é onde entra Maria. Maria entra justamente como, digamos que, como eu já falei, emprestando o seu útero para o Espírito Santo de Deus colocar Jesus ali, para que ele fosse ressuscitado, para que ele nascesse daquele ventre. Ele não foi nascido da vontade de Maria, ele não foi nascido de projetos de homem, foi um projeto de Deus. Jesus já existe,
Então, Jesus foi o meio pelo qual Deus nos resgatou. Não foi Maria. Maria poderia ser substituída. Tinha muitas outras. Diz, entre as mulheres. Não diz, tu é a única mulher. Entre as mulheres, entre todas as abençoadas, entre todas as mulheres, não está dizendo que ela é a única. Então, sem Maria, o plano de Deus teria que continuar. Mas sem Jesus, aí eu quero ver. Jesus era a peça fundamental. Maria poderia ser substituída. Eu sei que é difícil você ouvir isso, mas é verdade. Mas Cristo é a única, nesse plano todo, nesse processo todo, é o único plano fundamental, a única peça fundamental que não pode ser substituída. Entenderam, meus queridos? É por isso que diz aqui, que nenhum outro nome há entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Existe um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ele foi o que veio para quebrar essa barreira que está lá em Isaías 9, do 1 ao 3. O vosso pecado fazem separação. Ele veio para tirar essa separação. Em João capítulo 17, versículo 5, nós encontramos o próprio Jesus dizendo, falando da sua existência. Ele já existia antes de Maria. Antes da fundação do mundo, ele já existia. João 17, 5. Eu vou ler aqui para vocês. 17,5 diz assim, E agora, glorifica-me tu, ó Pai, juntamente de ti mesmo, com aquela glória. Quando diz com aquela glória, compreende-se que era algo que já existia. Ele não está dizendo que vai existir agora, ele vai ter agora, que já existia, ele já tinha essa glória. Só que ele se desfez dessa glória para se fazer homem, para morrer por nós. Mas ele já tinha honra, ele já tinha glória antes de Maria, antes da fundação do mundo, antes dele se personificar. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, juntamente, Pai, juntamente de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Louvado seja Deus. Então ele está dizendo que ele já existia antes do mundo. Maria está apenas com 2000 anos que ela existiu. Nesse mesmo livro, então, há uma incompatibilidade. Como assim Maria, mãe de Deus? Se Deus é Deus, Deus é eterno, é Deus da eternidade. Maria, se você for procurar a genealogia de Maria, você vai encontrar. Mas você não encontra a genealogia de Deus, você não encontra os pais de Deus, os avós de Deus. Entenderam, meus queridos? Não encontra. Então, isso quer dizer que Deus não tem mãe. Maria não é mãe de Deus. Deus é pai de Maria, porque ele foi quem fez Maria. Adão, Eva são os pais de Maria, porque ela é descendente de Adão e Eva. Eles foram os primeiros casais do mundo. Ela foi a primeira mulher. A primeira mulher não foi Maria, portanto ela não é a mãe da humanidade. A primeira mulher foi Eva, tá certo? E ainda comprovando que Jesus já existia antes de Maria, nós encontramos também aqui no capítulo 1 de João, versículo 1, diz assim, lá no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E quem era esse verbo? E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está vendo aí como Jesus é criador? Maria não é mãe de Deus. Para ela ser mãe de Deus, ela está acima de Deus. Ela tem que ser criadora. E não, ela não é criadora. Tá certo? E vai dizer aqui, que ele era a luz do mundo. Ele já existia desde da origem, desde lá do começo. Então, meus irmãos, agraciado nós somos, bendito nós somos, todos nós somos, e é isso. O inimigo, ele, como eu já falei, ele tem introduzido a idolatria. As pessoas entendem tudo errado. Deus está aqui movendo as peças para fazer um plano, criar um plano, mas o que é que acontece?
Os caras estão achando que estão entendendo tudo errado, botando as peças onde não é para estar, no lugar errado, cada um no seu quadrado. Maria, mãe de Cristo, nesse sistema, nesse plano, ela serviu uma peça importantíssima, que foi ser a mãe de Cristo. Mas Cristo é o Salvador, Ele é quem é o Salvador. Ele é quem é o mediador, o intercessor, é Ele. Entenderam? Então é isso. Não há base bíblica para adoração a Maria. A base bíblica para respeitar ela. Nós temos que respeitar. E ai daquele que não respeitar, porque quem não respeitar vai pagar um preço muito forte, porque Deus não está nisso. Deus jamais vai aceitar desrespeito, né? Ele quer que nós venhamos a nos respeitar, mas adorar somente a Ele. E vou estar fazendo outro vídeo sobre imagem de escultura. Quero pedir a você que gostou desse vídeo, que você deixe lá o seu like, se inscreva aí no nosso canal para nos ajudar, amém? Também faça qualquer uma pergunta aí, se você tiver uma pergunta para fazer, faça. Nós estaremos aqui respondendo aí a sua pergunta à medida do possível, amém? Que Deus nos abençoe, que Cristo, nosso verdadeiro mediador, esteja intercedendo por nós todos os dias. Paz, Senhor Jesus, e até uma próxima oportunidade.